podcast Trajetórias Inspiradoras. Primeiro episódio, quero inicialmente agradecer, especialmente aqui a equipe da Fox, nosso operador ali, o André, e também o Sérgio Júnior, o Serjão também. E evidentemente eu não posso deixar também de agradecer algumas pessoas que, de certa forma, me inspiraram para estar hoje aqui. Quero deixar um abraço muito especial ao doutor Marcel Antunes, advogado, a doutora Shirley Pereira dos Santos, também advogada, que sempre me incentivou aí para a gente fazer um podcast. Agradecer aos meus colegas advogados que passaram pela Lanzendorf Advocacia, e hoje estão lá meu colega aí, doutor T. Charles, a nossa querida Eduarda também. E claro, eu não podia deixar de vender o meu peixe aqui nesse podcast inaugural, que é a nossa mentoria preparatória para a prova da OAB segunda fase. Ou seja, o desafio OAB 360. Já peço aí, para você que está nos assistindo, está nos ouvindo, siga @desafio OAB 360 no Instagram e você vai ter todas as informações aí da nossa mentoria preparatória para a OAB. E claro, não posso deixar também de inicialmente pedir aí que você que está nos assistindo aqui pelo YouTube ou pelo Instagram, pelo YouTube, já coloca aí para se inscrever, já coloca aí o sininho para receber as notificações e siga, podcast Trajetórias Inspiradoras no Instagram. E a gente vai sempre aí trazer profissionais de todas as áreas do conhecimento, jurídico, da área médica, da área da engenharia, de todas as áreas, para que possam dividir com a gente as suas trajetórias, a sua carreira de modo geral, carreiras inspiradoras. E aí hoje, inaugurando esse podcast, não poderia ser diferente, até porque eu atuo na área jurídica. Então, evidentemente, que eu não poderia iniciar essa sessão de podcast sem ser um convidado da área jurídica. Assim, hoje, com muito orgulho, muita satisfação, convidei e aceitou o convite de estar aqui com a gente inaugurando este podcast de Trajetórias Inspiradoras, o meu amigo, Dr. Rangel Isidoro Elias, Dr. Rangel que, claro, entre outras conversas que aqui teremos, outras histórias que aqui teremos, a principal delas, e claro que essa vai ser aquela em que o Ibope vai ficar lá em cima, é a questão do Dr. Rangel, que hoje, advogado, ele foi aprovado em um concurso público e acho que ficou alguns dias trabalhando nessa função e depois ele pediu a desistência para voltar a advogar. Então isso chamou muito a atenção e tenho certeza que isso sim é uma trajetória inspiradora, que aí agora eu quero passar então aqui os meus agradecimentos aqui ao Dr. Rangel. Então, doutor Rangel, sinta-se à vontade. Daqui para frente, só Rangel, dada a informalidade que a gente tem aqui, Meu amigo Rangel, meu ex-aluno. E orientando, Orientando de TCC, exatamente. Orientando. Você, além da tua graduação em Direito, evidentemente que você tem, você tem alguma outra graduação? Então, Francisco, primeiramente, obrigado pelo convite, Eu me senti muito lisonjeado em fazer esse primeiro programa, contar um pouco da minha história. E aqui eu quero quebrar o protocolo. Diga lá. Eu quero quebrar o protocolo e criar uma tradição dos convidados que virão aqui nessa mesa. Sei que você é um apreciador de vinho e trouxe já começamos bem o podcast. Quem tu acha que... E trouxe presente. Eu como um apreciador de vinho também, Olha aí, gente, já ganhei presente aqui, hein? Pode abrir. Tranquilo. Eu vou abrir rapidinho aqui. Vamos ver aqui. Já começou rendendo, Já começamos bem, hein? Olha aí. Olha aí. Coisa linda, hein? Esse é um DV Catena. Muito bom, realmente eu até brinco com os meus alunos, que
eu quase não compro vinho, né? Porque eu ganho dos alunos e TCC e a gente sempre tem algum brinde, alguma coisa e obrigado, imagina, né? Não precisava, né? Você se incomodar com isso. Capaz, e aí você lembra, Rangel, que quando você publicou, né, que estaria renunciando, desistindo do teu cargo no TRT, eu até disse, Rangel, vou te convidar para você em sala de aula dar o teu relato, contar isso, o que te levou a fazer. E aí a gente foi muito além da sala de aula, estamos aqui nesse podcast, né? E aí aqui o céu é o limite. Exato. Né? Mas vamos lá então, obrigado mais uma vez e diga pra gente. Então vamos lá. Eu tenho uma outra graduação, sou graduado em Tecnologia e Gestão Comercial, até porque eu sempre atuei na área comercial, né? Eu fui vendedor externo muitos anos, gerente de empresa, tanto administrativo e comercial também. Então, eu achei que eu precisava de uma graduação na área para que me desse embasamento teórico, né? Não só ficar com o ganho vamos dizer assim, de experiência na rua, mas também em sala de aula. O primeiro curso superior que eu cursei, no caso, foi Administração e Comércio Exterior. Né? Lá, quando tinha 18 anos, acabei não terminando, porque não gostei do curso. Cursei Ciências Contábeis também, fiz alguns semestres de Ciências Contábeis, mas numa prova em que, inclusive aplicada por um amigo, se o Everton estiver vendo ou ouvindo, um abraço, Everton, e ele vai rir dessa história. Eu fiz... Quem é da Contábeis sabe aquele método das partidas dobradas, né? Em débito e crédito. Quando fala para nós do direito, tem um débito. Débito é o dinheiro que está saindo da sua conta. Crédito está entrando, né? E o método das partidas dobradas é o contrário. E aí eu fiz a prova e ele disse, olha, Angel, foi muito bem, só que é o contrário. Então eu disse, não, olha, Ciências Contábeis não é para mim. Legal. Mas aí, em que momento tu pensou, vou para a área jurídica? O que te levou para ir para a área jurídica? Então, assim, eu fiz uma prova na época lá na Unisul, em Sara, para fazer a admissão para Direito, antes de conhecer a minha esposa. Que a minha esposa é analista, né, judiciária do TRT 12, e antes eu fiz a prova, mas não lembro agora porque eu acabei não cursando o direito, né? E ficou aberto naquela situação. Quando eu conheci a minha esposa, eu tinha recém voltado de São Paulo, eu trabalhei um tempo na Panasonic, né? Só que eu pelo menos gosto muito de rotina, né? Eu tenho uma rotina e eu gosto de rotina, e aquela coisa de avião, hotel, não me fazia bem. Voltei, aí pedi demissão da Panasonic, fui chamado pela diretoria, e eles, olha, não, o que é? O problema é salário? Não é salário. O problema é a rotina, eu não tenho rotina. Eu vinha todo final de semana para Criciúma, em hotel, em avião, e aí é muito cansativo, né? Pedi demissão, voltei para Criciúma, voltei a trabalhar em Criciúma, conheci ela, e até então, naquele momento, eu achava que eu ganhava bem, que eu tinha uma condição por ter um cargo de gerência e ter outras pessoas, né, trabalhando comigo, e aí, eu achava que eu ganhava bem. Quando conheci minha esposa, eu vi que realmente eu estava muito defasado. Eu era acima do brasileiro médio, mas muito abaixo daquilo que eu poderia. Entendi. E nesse momento, já que a gente está falando em trajetórias inspiradoras, você que está nos ouvindo, se relacione com alguém que te leve a outro patamar, né? Eu posso dizer que assim, a minha esposa ela me levou para outro patamar, né? Quando eu comecei a me envolver com ela e eu vi o que ela tinha, né? Ela tinha um bom apartamento, um carro zero na garagem, nada de dívidas, ela tem pavor de dívidas, e eu, assim, a minha educação nunca foi de poupar, nunca foi de estudar. Meus pais não me cobraram isso, e eu não cobro isso deles hoje, né? Eu tenho essa história, mas não cobro deles isso, porque eles também vieram dessa forma, né? Uhum. E
E eu era programado para... ganhava 1.002 e gastava os 1.002, não poupava nada, né? E aí, quando eu conheci ela, eu disse, nossa, eu preciso fazer alguma coisa para mudar essa minha realidade. E como ela já é do direito, né, trabalhando no TRT12, eu resolvi fazer o direito. Comecei a fazer, né, ali em Içara, né, até porque me identifiquei com os professores, né, a gente tem bons mestres lá, eu posso citar aí o Alex Somariva, o Alex Cruz, o próprio Márcio Campos, né, que são pessoas, né, são sumidades naquilo que eles fazem. Então, isso me levou a estudar ali, a fazer ali e terminar meu curso de Direito. Eu acho que essa foi a ponto de partida. E aí, evidentemente que, né, eu até digo isso sempre em sala de aula, né, que a área jurídica, né, ser bacharel em Direito abre um leque de possibilidades, né? Então, se eu perguntar para cada 10 alunos, né, eu acho que 7 vão dizer que querem concursos, querem, né, concurso na área militar, cartórios, né? E uns 3 ou 4 aí que vão dizer, não, eu quero advogar, né? Meu sonho é ser advogado. Só que eu sempre digo pro pessoal, né? Ainda que você queira um concurso, e legal, é isso aí, né? É interessante ter a prova da ordem. Eu sempre costumo dizer que o mundo lá fora faz uma ligação de que parece que não adianta nada você ficar 5 anos dentro de uma universidade, numa faculdade, fazendo direito, se você não passar na prova da ordem. Nem que não precisa advogar, mas parece que tem que estar lá o diploma de bacharel em direito e também o certificado de aprovação na OAB, né? E evidentemente que você foi nessa linha, e aí você buscou também fazer a prova da OAB. E tu fez essa prova da OAB depois que você se formou bacharel ou já na 9ª fase? Como é que foi isso? Então, eu cometi um erro, né, que foi fazer a prova assim, depois de formado. Né? Eu acho que eu tinha condições de fazer isso antes, né, mas a gente fica com medo, né? Estou fazendo TCC, envolvido com TCC, e aí acabei fazendo depois. E sobre essa... Só vou abrir um parênteses sobre essa questão de concurso, né? Quando a gente adentra no curso de Direito, eu lembro muito bem da primeira aula do professor Emanuel. Um abraço, professor Emanuel, procurador do município de Içara, em que ele perguntou o nome de cada aluno e o porquê que estava fazendo Direito. Naquele momento, e hoje eu tenho que engolir essa empáfia minha, né? Eu bati no peito e disse, olha, eu tô aqui porque eu vou ser tabelião. Eu vou fazer o concurso cartório e vou ser tabelião. E olha como o mundo dá voltas. E falei, se tudo der errado na minha vida, vou ser advogado. Nossa. E aí hoje eu falo para as pessoas, eu tenho que engolir essa empáfia, contar essa história para todo mundo, porque hoje, sinceramente, eu não quero outra profissão a não ser advogado. Muito bem. Então, eu fiz a prova, né, da ordem logo em seguida que eu me formei. Foi uma pontuação muito alta na primeira prova. Passei tranquilo, sem percalços. Só que, como todo aluno que reprova em alguma fase da ordem, eu me senti injustiçado. Na segunda fase, eu reprovei a primeira vez. Reprovei. Para mim, o gabarito estava perfeito e eu estava tranquilo. Quando veio o resultado final, eu vi que eu não tinha passado. E aí foram 4 meses de estudo, e aí eu levei muito a sério. E aí, nesse momento, esses dias eu estava vendo um outro podcast com o Bernardinho, e aí eu me coloquei lá naquela posição, lá quando eu estava estudando, que ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele disse que a vontade de treinar, a vontade de se preparar, ela tem que ser muito maior do que a vontade de vencer. Porque você tem que estar preparado para aquilo. E aí eu vi que eu não estava preparado para aquela segunda fase. Porque eu tinha ido muito bem na primeira e isso me elevou o ego. Entendi. E aí eu cheguei de salto alto e caí. O verdadeiro achou que estava ganho, né? Que o pessoal exatamente. Eu entrei para jogar o jogo, não. É o Real Madrid contra o time de terceira divisão. E acabei sucumbindo. Na segunda prova, né, que eu fiz, a repescagem,
eu tirei 9,2. Então, eu estudei muito. Eu sabia o que eu estava fazendo. E aí, nesse momento, essa história do Bernardinho me pegou muito, né? Então, a gente tem que estar preparado para aquilo que a gente está disposto a fazer, né? E qual foi a área que você escolheu ali para fazer a segunda fase? Civil, penal, trabalhista, tributário? Foi trabalhista, né? Nem podia ser diferente, né? Não podia a gente chegando no final no final do curso, né, tendo aulas direto com o professor Francisco e fazendo TCC na área, nem podia ser diferente, né? Uhum. Muito bem. E eu lembro que a gente conversava, às vezes, nos intervalos e também no NPJ, né, no escritório modelo, inclusive deixar um abraço aí aos acadêmicos aí que frequentam o NPJ, né? Realmente desafiador também estar no NPJ, né? Um abração aí para Kelly, né? Para Juliana, para Jéssica. Mas vamos lá. Eu lembro que nos nossos cafezinhos de NPJ tu comentava comigo que mesmo ainda sendo estudante, né? Você já estava auxiliando, né? Algumas pessoas, até porque isso não tem nenhum tipo de obstáculo, né? Na busca por medicamentos, essas ações de medicamentos, as pessoas que realmente precisavam de determinados medicamentos que o Estado, nem o município, enfim, não fornecia. E eu lembro que você comentou que você já estava auxiliando algumas pessoas a buscar o judiciário, né, através até do próprio juizado especial, etc. E isso... Como é que funcionou isso? Em que momento tu decidiu auxiliar? E como é que chegou isso para ti, esse tipo de área, né? De ações aí de medicamentos? Então, Francisco, um pouquinho antes da pandemia, ali em 2018, eu era comprador de uma empresa, né? Só para contextualizar um pouco, né? Antes eu trabalhava de gerente comercial, isso já casado, e aí isso lá em 2015... só falando um pouquinho mais de concurso, e saiu o edital do INSS. Saiu o edital do INSS, e aí eu comecei a estudar, porque a minha esposa, né, concursada, e eu disse, olha, bom, vou estudar também, porque eu vou trilhar o caminho dela, né? E aí, naquele momento, eu saí da empresa onde eu trabalhava, e essa empresa em que eu comecei a trabalhar como comprador logo depois, ela me ligou, a gente ficou sabendo que tu tá disponível no mercado e tal, e a gente queria contar com o teu trabalho. E aí eu fui conversar com eles e joguei o salário um pouco acima, assim, para não fechar. E eles, ok, a gente paga para ti, vem trabalhar com a gente. Comecei a trabalhar, né? Trabalhei acho que 4 anos nessa empresa. E aí fiz o concurso do INSS. Quando saiu o gabarito preliminar, né, a gente tem aquele site olho na vaga, e aí você coloca as notas ali, ele colocou ali eu dentro das vagas. Nossa, passei no concurso do INSS. Tô feito. Salário de R$5.000, 5.700. Para mim, naquela época, era bastante dinheiro. Sim. Né? Hoje, para alguns profissionais, talvez seja, né? Isso. E aí nossa, beleza, vou trabalhar no INSS e tal. Só que daí aconteceu o quê? A banca alterou o gabarito. O gabarito preliminar ele foi alterado. E aí uma pessoa passou na minha frente. Eu fiquei como primeira pessoa a ser, como o... Cadastro reserva? Isso, cadastro reserva, isso. Cadastro reserva. Só que naquele ano, 2015, o Brasil estava passando por um arroxo muito grande, né? Foi o impeachment da Dilma, o Michel Temer assumiu, e aí foi onde foi feito a lei o teto de gastos, né? E eles não chamaram absolutamente ninguém. Imagina a frustração que eu fiquei, né, esperando ser chamado. Liguei na presidência da República, inclusive, para deixar uma mensagem para o Michel Temer, para ver se ele chamava alguém. Olha, Francisco, foi bem frustrante. E o cadastro reserva ele acaba não sendo obrigatório a ser chamado, né? Não. Só realmente o que tem de vaga. Exato, eles esgotaram a vaga e não chamaram ninguém. Bom, e hoje eu agradeço. Hoje eu agradeço por ele não ter me chamado, que talvez eu não teria cursado direito, né? E aí beleza. Comecei a cursar direito, estava quase no final. E nessa empresa onde eu trabalhava de comprador, eu fui demitido. Foi a minha primeira demissão. Eu sempre pedi a demissão dos trabalhos, né? Isso também foi um baque para mim. Foi a primeira vez em que eu me senti descartado. Mas não tenho nenhuma mágoa com os donos da empresa, converso com eles tranquilamente. São coisas que acontecem. Sim, claro. Coisas do dia a dia, né?
Fui demitido e aí eu conheço uma médica e aí naquela noite a gente foi almoçar, fomos jantar na casa dela, eu e a minha esposa e tal, e aí eu falei dela, olha, Rangel, me deu um insight. Por que tu não faz ação de medicamento? A gente tem uma demanda muito grande, as pessoas procuram a defensoria, nada contra o estagiário, mas como eu já fui, né? Mas o estagiário não dá o atendimento que, por exemplo, eu, como advogado, me coloco na posição da pessoa, né, e me empenho para que aquilo aconteça de fato. O compromisso e a responsabilidade é outra, claro. Exato. Sem demérito pelos estagiários. Exato. Né? E aí eu comecei a fazer. Naquele momento, trabalhei, né, só pela sucumbência, porque eu precisava pegar experiência. Né? No caso, eu e a Fernanda, que ela é casada com meu primo, né, e a gente começou a trabalhar junto. Trabalhando pela sucumbência e fomos pegando até que chegou um momento que eu tirei a minha OAB e aí ela, como ela é servidora e não pode ajuizar ações contra a fazenda que remunera ela, claro. Ela acabou se retirando e eu continuei sozinho e aí o negócio começou a tomar uma proporção jamais vista, sabe? Hoje eu estou muito contente nessa área. Estou trabalhando em uma outra área ali, que é a questão de aumento de plano de saúde, também formando uma tese, né? Porque... E aí, depois que tu começaste efetivamente, né, receber tua credencial como advogado, tu chegasse a se aventurar também em alguma outra área? Fui para o dia de família, fui para o trabalhista, fui para o penal e vi que... E não, vou ficar realmente no medicamento. Então, Francisco, assim, ó, é que quando eu recebi minha credencial, eu já estava com uma demanda bem, bem forte. Mas isso é uma coisa normal, né? Eu acabei me cadastrando para atuar como dativo, atuei em alguns processos de família, né? Principalmente na comarca de Sara, porque em Criciúma tem a defensoria. E acaba que as pessoas que te procuram, né, elas têm outras demandas, né? Ações, o próprio inventário, né? Porque as pessoas às vezes falecem ou conhecem alguém que falece, e aí essas ações elas acabam respingando, né? Entendi. Só que, né, com a demanda que eu tenho, hoje algumas pessoas me procuram, o fulano fez uma ação contigo e tal, e te indicou. Tu pega esse tipo de ação? Depende. Né? Hoje eu consigo já peneirar e, não, esse aqui eu passo por um advogado conhecido, sim, né, claro. Que eu sei que milita mais nessa área, mas o meu forte hoje realmente é a ação de medicamentos. Né? Interessante. E essas ações de medicamentos, elas geralmente o primeiro não que o paciente ou o familiar do paciente recebe é no município, né? Ele vai lá na Secretaria de Saúde e tal, no postinho, e o primeiro não é ali. Mas aí, como é que funciona a questão, por exemplo, de competência? Você ingressa com uma ação, daí seria em face do município, em face do Estado, em face da União? Então, como funciona isso? Assim, existe o tema 793 do STF, que ele fala que a pessoa pode litigar contra quem ela desejar, né? Os 3 entes da federação. Então, não existe uma ordem, vamos dizer assim, específica. E aí, no começo, eu comecei a entrar com ações contra o Estado, porque a gente sabe que a estrutura do Estado ela é muito, muito melhor, né? O município, às vezes, não tem a estrutura, principalmente financeira, para arcar com essas demandas, né? Que são demandas caras, são demandas que eu tenho ações porque o valor da causa é 1 ano do tratamento. Eu ia te questionar sobre isso. Eu tenho causas de R$1,5 milhão no ano, R$500 mil, é a coisa mais normal, sabe? 200, 300, é o padrão. O padrão é o valor de causa. E aí eu comecei a ajuizar essas ações contra o Estado dentro do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Só que aí alguns juízes entendiam eles que não era competência deles e enviavam para a Justiça Federal porque a União tinha que estar no polo. Entendi. E aí a União no polo atrai a competência da Justiça Federal e vai para a Justiça Federal, né? E aí a União agravava a decisão, levava para o tribunal entendia que não, que como eu entrei somente contra o Estado, voltava. Aí ficava aquela briga de competência. Entendi. E o paciente não tem tempo para perder com esse tipo de briga. O paciente precisa que seja analisado a sua demanda, analisado a tutela de urgência e receber a medicação. Esse é o ponto principal desse tipo de ação. Né?
E aí, o que eu fiz? Não, beleza, então vai ser contra o Estado, contra a União. Beleza. Aí a lide corria da melhor forma possível. Só que aconteceu um caso emblemático. Porque a medicação ela é comprada pelo Estado, mandada para o município dispensa e a responsabilidade financeira da União. A União que paga o Estado depois de forma administrativa. Só que aconteceu uma vez que um paciente, meu cliente, foi buscar a medicação no município e o farmacêutico estava de férias. Medicamento oncológico, a pessoa precisando da medicação e não foi dispensado. O paciente me ligou, o que está acontecendo? A minha medicação está aqui, eles não querem me entregar? Aí poxa, eles não estão no polo passivo. Eles não têm interesse processual nisso aqui, eles podem fazer isso? Não pode, porque não foi adquirido por eles. Mas eles não têm, sabe, eles não, é aquela história da galinha e do porco, né? A galinha coloca o ovo e o porco não. O porco, ele dá o couro. Uhum. E o município não tinha nenhum tipo de responsabilidade naquele caso. Quer saber? Coloca o município no polo também. Então, os 3 entes da federação hoje são responsáveis para comprar, mandar para o município e dispensar a medicação. Então, eu faço dessa forma, que eu vejo que é a melhor forma possível, né? E lógico, né? A gente, como advogado, começa a atuar em uma determinada área, começa a entender como é que funciona a cabeça do juiz, porque as varas federais elas fazem uma espécie de admissibilidade nessas ações. Elas recebem as ações, verificam alguns requisitos do tema 106 do STJ, que é incapacidade financeira, se a pessoa não tem condições de arcar, se está sendo tratado dentro do ambiente do NACOM ou do CACOM, né? A medicação não tem caráter off-label, só para explicar, né? Off-label é fora da bula. Então, toda vez que você compra medicação, tá lá, o AS é para esse é para cefaleia, enfim, não é para câncer. Se você utilizar ele para câncer, para tratamento de câncer, é off-label, é fora da bula. Então, para tratamentos off-label eu já consegui? Já consegui, mas são casos muito específicos, sabe? E toda a documentação que é necessário, né, para o NatJus verificar essa ação. Uhum. Né? Muito bem. Tu te recorda de qual assim, ação, né, que você tenha feito e que tenha o medicamento mais caro que tu buscou, o tratamento, o medicamento, que tu te recorda, assim? Recordo. Eu tenho um cliente, até hoje ele se trata, ele tem um melanoma na gengiva. E eu tenho as fotos aqui, mas são fotos... até porque não dá, porque a gente não tem autorização dele, né? Evidente. Mas a gengiva dele começou a sair fora da boca, né? Uma coisa pavorosa, os dentes, né? E aí a primeira medicação não fez efeito, não surtiu efeito e continuou crescendo. E aí aquilo começava... Qualquer tipo de movimento que ele fazia sangrava, e sangrava muito. E ele precisava fazer transfusões de sangue recorrentes. E aí a gente pediu a troca da medicação por uma combinação de 2 medicamentos, em que aí a combinação, um mês de tratamento, sai R$200 mil. Um mês, R$200 mil. R$200 mil. E... Francisco, foi incrível. O câncer voltou para dentro da boca dele, né? No caso, ele me fugiu agora. Me fugiu agora o nome do termo técnico, né? Uhum. Ele foi diminuindo, os dentes voltaram ao normal, ele começou a comer, porque ele estava se alimentando por sonda. Voltou a comer. Esses dias encontrei ele no supermercado, ele com a filha, e a gente conversou, ele falando normal. E foi incrível a resposta que o organismo dele deu para essa medicação. E aí, no caso, uma ação dessa, o valor da causa são 12 vezes, 200 mil por mês, foi? Isso. Nossa, então passou aí de 2 milhões. 2 milhões de reais. E aí... né, até com certeza os nossos colegas que estão nos assistindo devem pensar, bom, mas então é uma área que eu vou ganhar muita sucumbência, porque se eu for pegar 10% de uma ação de 2 milhões,
né? É assim que funciona? Não, Se utiliza infelizmente. o CPC como fonte ou não nesses casos? Então, assim, os juízes de primeiro grau, eles têm entendido que esse é o entendimento correto, até porque o STJ, ele sumulou sobre os honorários advocatícios, é o tema 1076 do STJ, em que ele diz que as ações que existem um ganho real, né, eles não podem ser sentenciados e arbitrados os honorários por equidade. Só que esse não é o entendimento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é onde a maioria dos meus processos eles correm, né? Lembrando que eu tenho em outros lugares também, que é São Paulo, tenho no Paraná também. Esse não é o entendimento deles, eles dão por equidade. Só que, o que eu fiz? Eu precisei subir um recurso para saber o entendimento do STJ nas ações de medicamento. E veio positiva. Inclusive um agravo instrumento meu, né, questionando essa matéria, e veio positivo. Só que vamos ver se o TRF vai começar a aplicar isso, mas eu acho muito pouco provável, porque você coloca, por exemplo, eu atuo muito forte na região sul, né, pega de Imbituba a Passo de Torres. Eu tenho hoje em torno de 200 ações em curso. Você imagina um centro que nem Curitiba, São Paulo? Sim, claro. É muita demanda, né? Muita demanda. E aí, no caso, o valor dos honorários sucumbenciais, neste caso de uma ação de R$1 milhão, eles vão fixar em quanto, em média? Então, eles têm o entendimento, até 6 meses atrás, eram de R$3 mil, né? E agora eles aumentaram para R$5 mil. Agora, início do ano, eles aumentaram para 5 mil. Então, teoricamente, se tiver um valor de causa de R$100 mil ou de R$1 milhão, a média de honorário é R$5 mil. Eu só não posso cair no juizado especial, né? Que é abaixo de 60 salários mínimos. 60 salários, federal, né? Isso. Então, eu não posso... Eu tenho que sempre... Acima disso, eu consigo os honorários sucumbenciais, né? Uhum. Muito bem. E teve algum caso, assim, que... estava ali fazendo a ação, protocolou, estava aguardando ali um despacho, né? E a pessoa veio a óbito, tal, uma situação assim que te deixou chateado, tal. Já, inclusive, aconteceu hoje. Ah, é? Aconteceu hoje. A pessoa, um moço de 34 anos, né? Ele com um glioma de alto grau, que é um câncer no cérebro, ele foi diagnosticado em fevereiro do ano passado. E aí utilizar um dos requisitos para você ter acesso à medicação de alto custo é que você esgote todas as possibilidades do SUS. Se você tem alguma possibilidade do SUS, você tem que esgotar ela. E isso é muito criterioso, porque assim, o juiz ele não tem conhecimento técnico sobre a doença. Para analisar a tutela de urgência que eu peço, ele pede auxílio ao NATJUS, que é o Núcleo de Apoio Técnico da Justiça. É um órgão do CNJ, em que geralmente é enviado para algum hospital que possui um médico que tenha conhecimento, né, sobre as demandas. E aí ele analisa toda a documentação que está lá dentro, porque não é simplesmente tu colocar o receituário, um laudo do médico, pedir a justiça gratuita e entrar com o processo. Não, você tem que munir o juiz da maior quantidade e qualidade de documentos possíveis, né? E aí, beleza, ele em agosto ele terminou todas as possibilidades no SUS, e aí ele procurou um profissional. Então, até então ele não me conhecia, né? O pai dele não me conhecia, e aí estava desde agosto do ano passado, esse processo estava rolando. No início desse mês ele me procurou, né, desesperado, porque o filho dele estava piorando a cada dia, precisava da medicação, e aí eu pedi o subestabelecimento, o colega, né, me subestabeleceu o processo, e aí eu comecei a trabalhar nele, juntei todos os documentos que necessitavam, né, e o juiz, nos despachos, falava, olha, falta isso, falta aquilo, falta aquilo, falta aquilo. O advogado peticionava no processo, mas não colocava aqueles documentos. E aí eu, né, dei aquela saneada no processo, coloquei os documentos que faltavam, saiu a tutela, saiu na segunda-feira, na semana passada, foi sexta-feira, saiu a tutela, e aí tem um tempo para que o Estado
tome ciência da decisão, cadastre o nome no sistema e a gente faz o pedido da medicação e vamos atrás da medicação. E aí, hoje de manhã, eu consultei o sistema, estava lá o nome dele, já ok, fiz o pedido da medicação e eles, não, beleza, já vamos encaminhar já na próxima entrega. E agora, no final do dia, eu estava me preparando para vir para cá e o pai dele me enviou a mensagem que, infelizmente, ele... Que pena, né? E a Defensoria Pública e também, de repente, dativos também são nomeados? A Defensoria Pública também atua nessas ações? Então, Francisco, assim, ó, a Defensoria Pública ela atuava muito forte, né, nessas demandas, e aí eu vim para preencher essa lacuna, né, que foi deixada, que era deixado até então pela Defensoria, porque as pessoas reclamavam que demoravam 4, 5 meses para entrar com o processo. Né, exigiam uma quantidade muito grande de documentos, não eram sucintos, não eram objetivos. Né? É aquela história do advogado que ele orientar o seu cliente o que precisa ser feito. E isso eu posso dizer que eu faço muito bem, né? Que é orientar o que precisa ser feito. Né? E aí a Defensoria Pública da União, ela trabalhando mais, as pessoas eram atendidas por estagiários e às vezes o processo demora 4, 5 meses para entrar com o processo e a pessoa não tem esse tempo, né? Ela precisa de imediato. E aí o percentual de ganho era muito, muito baixo também, né? As pessoas quase não... E aí eu comprei uma briga com o Estado, porque eu comecei a fazer e começou a ser canalizado para mim, comecei a ficar conhecido principalmente dentro do NACOM, do Nacional de Conceição e do São José de Criciúma, né? Comecei a ficar muito conhecido, as pessoas começaram a me procurar e o nosso percentual de ganho aumentou consideravelmente. E eu tenho uma coisa comigo que, assim, a minha esposa e a minha filha, né? Beijo, Olivia. Eu disse que ia falar o teu nome, né, filha? Então, ela... Lívia? Olivia. A Olivia. A minha é Lívia. Então, elas me cobram muito porque eu fico mais ansioso do que o próprio paciente para que chegue a medicação na mão dele. Né? Eu não sou simplesmente uma pessoa que é o que acontecia com a Defensoria Pública da União, e eu não sei se hoje eles mudaram a forma de trabalhar e não criticando a Defensoria de forma alguma, mas eles entregavam a decisão judicial, a tutela de urgência, está aqui, o meu trabalho eu fiz. E o meu trabalho não acaba ali. Eu procuro, como profissional, a satisfação integral da tutela, ou seja, a medicação. O paciente quer a medicação na mão. Né? Ele não quer um papel para dizer, está aqui o teu direito. A minha parte acabou aqui. Não, eu trabalho administrativamente também junto ao Estado, né? Porque quando a gente começa a trabalhar no meio, a gente começa a conhecer pessoas. Né? E as pessoas facilitam. Não é porque a gente está litigando contra o Estado que eles vão fazer corpo mole, não, né? Deixa o último prazo. Não, os servidores do Estado e dos municípios, eles trabalham incansavelmente para que a medicação chegue o mais rápido possível, sabe? É uma coisa que as pessoas que estão de fora, às vezes elas... Não, mas eles não vão fazer alguma coisa para não chegar a medicação. Não, bem ao contrário. Eles olham no sistema, não, tem a medicação lá, tem um carro da Polícia Militar, às vezes, que está descendo com algum oficial, eles ligam, ou pode passar lá no almoxarifado da Secretaria do Estado e pega essa medicação para mim, e acontece com bastante frequência, sabe? Que bom, isso é muito bom, né? E aí, assim, e hoje, eu conversando com as pessoas que me procuram, né, eu sempre digo, olha, você está contratando um profissional que trabalha quase que exclusivamente nessa área, mas você pode procurar a defensoria. Só que, invariavelmente, essas demandas elas acabam voltando para mim. Voltando. Até porque a demanda, com certeza, da defensoria é imensa também, porque tem outras áreas. Sim, principalmente penal, né? Exatamente. Mas interessante, mostra, né, que nosso convidado aqui, o Rangel, está realmente fazendo jus a ideia do podcast, né, de trajetória inspiradora, porque é considerado um jovem advogado, né, mas já tem uma carreira, já tem aí uma bagagem, né? Uhum. E aí, né, falando mais um pouquinho referente a essa questão da advocacia propriamente dita, hoje tu tens um escritório propriamente dito, físico, o teu escritório é virtual,
Como é que em Criciúma? Então, Francisco, só para esclarecer, né, eu tenho 1 ano e meio de OAB. 1 ano e meio de OAB. Nesse 1 ano e meio, eu consegui comprar já uma sala comercial. A sala comercial é minha. Né? Lógico que eu sou um apaixonado por leilões. Né? Eu compro muita coisa em leilão. Já conversamos sobre isso também nos bastidores, né? Imóveis, automóveis. Esse dá outro podcast. Então, vamos deixar não vamos dar spoiler, né, então. E aí eu comprei uma sala num leilão, até coloquei para alugar, porque eu pensei assim, hoje eu trabalho em casa, eu tenho um escritório em casa, atendo muito pelo WhatsApp, então assim, meu celular ele tem que ser top, ele tem que ser um melhor, né? Ele não pode me deixar na mão. Atendo muito, né, por videochamada, só que tem pessoas que me procuram, né, para conversar pessoalmente. E aí, nessa hora, eu acabo alugando um coworking. Eu ia te questionar sobre isso. Eu uso um coworking lá, eu tenho carteirinha VIP, né? Então o pessoal faz um preço diferenciado para mim. Às vezes a audiência, quando eu preciso fazer... Eu fiz algumas ações trabalhistas, né? E aí eu precisava fazer audiência, e aí eu não vou trazer a pessoa dentro da minha casa, claro. Eu alugo também um coworking, né? E já estou na minha segunda sala, né? Eu estou comprando as salas assim do lado da minha, já pensando talvez em aumentar o meu escritório também. Uhum. E aí até eu estava vindo para cá hoje à tarde, como eu te falei, fiz uma audiência com os colegas ali e a gente trocou uma ideia sobre o uso de inteligência artificial, sabe? Que hoje é um tema aí bem importante, atual, né? E tu utiliza algum tipo de ferramenta como a própria inteligência artificial, de repente para auxiliar nas tuas peças, nas tuas pesquisas? O que o Rangel, advogado, enxerga sobre esse tema aí da inteligência artificial aí no judiciário? Então, assim, sobre isso eu sou um pouquinho conservador, né? Até eu acho que por influência da professora Madi, que uma vez a gente estava... Queridona professora Madi, um beijão para ela. Um beijo, professora. E aí, um aluno, né? Eu estava fazendo uma cadeira de processo civil, e aí o aluno, porque tem um pacote que tu compra de petições prontas e tal, e ela quase surtou. E aí eu vejo que, apesar de uma ferramenta boa, é uma ferramenta boa. Só que hoje a internet, né, eu penso assim, que a internet ela te dá vamos dizer assim, uma base de pesquisa muito grande. Então eu procuro evitar esse tipo de ferramenta para que a coisa não fique muito mecanizada, né? Que quando chega lá no judiciário, eu sei porque eu tenho uma esposa que é servidora. Está do outro lado da mesa, né? Exatamente. E ela analisa as petições e ela sabe certinho. Quem sabe o que está fazendo e quem não sabe o que está fazendo. Ela sabe certinho. Eles só pela redação da petição, pelos pedidos, né? Eles já sabem. E a questão de você delegar isso para uma inteligência artificial, talvez no futuro. Nesse momento eu preferi continuar da forma tradicional, né? Interessante. Mas aí, Rangel, é claro que, né, como você disse, um ano e meio aí de advocacia, claro que antes você já estava, né, trabalhando de certa forma dentro da área, mas em 1 ano e meio você demonstrou sucesso na advocacia, né? Mas tem desafios. Né? Tens os teus desafios e com certeza aqueles teus colegas que dividiram a sala de aula contigo ou de repente, né, colegas advogados que tomam café contigo e que relatam, né, os desafios. E assim, o que tu vê hoje como o maior desafio, né, para o jovem advogado? Isso geral, assim, o que você verifica assim como o maior desafio na advocacia hoje? Então, o problema maior do jovem advogado é a captação de clientes. Eu acho que esse é o ponto fundamental assim, para que a pessoa consiga sucesso na área, é a captação de clientes. Né? A captação de clientes não é fácil, porque você precisa ter autoridade naquilo que você está falando e você precisa ser conhecido. Você acabou de sair da faculdade. Eu entendo o aluno que acabou de sair da faculdade, né, formado em Direito, que pense em, vou fazer concurso público.
Principalmente aqueles que o pai não é advogado, né? Que não tem um escritório já montado. Eu entendo isso, porque muitas vezes a pessoa, principalmente eu que que comecei muito tarde, né? Eu comecei a fazer o curso de Direito com 35 para 34 anos. Né? Um pouquinho antes da minha filha nascer. Depois da minha filha nasceu, eu ainda acabei ficando 6 meses trancada o curso e depois dei uma acelerada para poder terminar. Mas eu entendo que as pessoas têm a sua responsabilidade em casa, precisa prover, precisa de dinheiro, e às vezes tu abrir um escritório, simplesmente botar uma placa e ficar dentro do escritório e esperar alguém entrar, é muito difícil. Você precisa, né? Precisa ter contatos, precisa ter alguém que possa trazer esses clientes. E isso é muito difícil. Né? Uma outra coisa que eu fiz no começo, hoje não faço mais, né? E não sei se vai servir para as pessoas que querem advogar e estão pensando em fazer isso, é trabalhar pela sucumbência. Isso é muito ruim, porque um processo, em média, você vai demorar 2, 3 anos, né, para poder começar a receber. E no começo eu fiz isso, né? E talvez não faria mais isso, né? Porque se você não valoriza o seu trabalho, você mesmo, você que estudou, você sabe o que está fazendo, não valoriza o seu trabalho, o cliente vai valorizar? Não vai. Então não é uma briga de quem faz mais barato. É você se posicionar no mercado. Olha, meu honorário é esse. O meu trabalho é esse. Ah, mas o fulano faz mais barato. Ok, faça com fulano. Vai lá, procure fulano. Dói. A gente quer o honorário contratual? Imagina. Quem não quer? Mas talvez seja a hora de pensar e, não, eu vou me posicionar como profissional e vou cobrar, estipular o meu trabalho dessa forma. É interessante essa tua fala, porque a gente, né, eu estou, né, dentro da universidade, né, que acompanho os profissionais lá, às vezes lá da quinta fase de Direito, vai até a 10ª em TCC, depois o OAB, então a gente está acompanhando e depois acompanha, inclusive, quando começam a advogar e vejo relatos, né, ouço relatos de várias situações, né, e realmente essa questão de ter o teu preço, de manter o teu preço, é importante, porque se você começar a sempre fazer a 10% da tabela da OAB, porque eu estou precisando, porque, né, vou pegar isso aqui porque eu ganho cliente. Não faça, porque tu vai ser sempre aquele advogado mais barato. O pessoal não vai te dar valor, né? Então isso é importante, né? Essa tua fala, porque realmente o mercado tem bastante profissional? Tem. Mas tem área, tem trabalho para todos. Sim, se você fizer um trabalho de qualidade, certamente você vai encontrar, né, o seu lugar aí dentro do mercado. É o que eu vejo e coaduna com o que você disse, né, Rigel? Mas, ô Francisco, a gente, mesmo fora do direito, né, sem antes começar a estudar o direito, a gente sempre escutou isso, né, na rua. A gente dá uma pelotada numa árvore, cai um passarinho e 50 advogados. E não está errado. Em certo modo, não está errado. Só que profissional que sabe o que está fazendo, que vai entregar aquilo que o cliente precisa, esse que é o problema. Nem todos vão conseguir isso, né? Tá. Essa coisa de abraçar o mundo também. Uma coisa que eu falo para aqueles que estão começando na advocacia ou pensam em começar na advocacia, não pegue o processo apenas para fechar o cliente, para você faturar, para receber o honorário contratual. Não faça isso. Pegue a causa, trabalhe firme nela, com amor, sabendo o que está sendo feito, para não ser mal falado na rua. Eu fiz algumas ações no começo, assim que saiu minha OAB, eu tinha algum tempo livre, e aí eu peguei algumas, né, de dativo, como eu falei, né, na comarca de Sara, muita coisa de direito de família. Depois do NPJ, eu abomino o direito de família, deixa isso bem claro, eu abomino o direito de família. Alguns processos ainda estão comigo, né, mas eu não deixo de trabalhar
com excelência nesses processos. Eu sei que o meu trabalho vai influenciar diretamente a vida de outras pessoas. Exatamente. Não é porque eu estou ganhando... Porque hoje o honorário de um processo desse, que a gente faz audiência, né, de instrução e julgamento, está na faixa de R$700. Não é porque é só R$700 que eu vou fazer um trabalho mal feito. Não, de forma alguma. Eu procuro o máximo possível, porque assim, eu tenho também o meu ego, né? Eu não gosto de perder ação. Não gosto de perder processo. Né? No começo a gente ficava, não sei se aconteceu contigo, né, Francisco, mas a gente ficava meio, poxa, por que o juiz sentenciou dessa forma? Né? Eu fiz tudo certo. O direito está aqui. Por que ele sentenciou dessa forma? Eu ficava chateado, ia dormir, não conseguia dormir. Né? Hoje não mais, mas não gosto de perder. Eu gosto de ganhar todas e aí, né, coaduna naquilo que eu estou falando, de fazer um trabalho de excelência independentemente daquilo que você está proposto a fazer. Isso é importante, né? Porque eu até, né, tu deve lembrar que, por exemplo, nos nossos escritórios modelos, né, o aluno, ele paga para fazer o estágio, paga uma mensalidade na universidade. Isso. Né? Independente da universidade, seja qual for, ou faculdade, ele paga para fazer o estágio. E lá ele presta um serviço gratuito para a comunidade. E eu sempre falo isso lá no NPJ. Olha, vocês estão pagando para estar aqui, mas quem vocês vão atender, eles não vão pagar nada. Pelo contrário, eles vão exigir. Tá? E às vezes até exigem mais do que alguém que de repente está pagando. Mas se entreguem sem pensar que vão pagar, receber, deixar. Não importa isso. Entreguem o melhor possível. Por quê? A questão de... Tem vidas envolvidas. Questão financeira das pessoas, alimentos lá nas ações de família, um divórcio. Então, façam com carinho, façam com dedicação. Eu até lembrei de uma fala do professor Mauri. O professor Mauri, né, nosso reitor da universidade, ele disse: a gente tem que se preparar não para ser melhor do que os outros, e sim para ser melhor para os outros. Né? Exatamente. Então, essa é a ideia. Né? Fechei um processo aqui, um contrato. Tudo bem, se de repente não foi tão... Não acertei tanto nos honorários, não importa. Se dedique, faça. Porque é uma escada. Né? As coisas vão acontecendo e novos clientes vão aparecer e tem que se fazer realmente com dedicação, com coração. E assim, claro, se eu te perguntar qual é a área, né, do direito, né, que na tua opinião seja uma área que está em ascensão, de repente tu vai puxar pela questão realmente das ações, medicamentos, etc. Mas fora esta área, né, que é a que você atua com mais frequência, na tua opinião, qual é uma outra área do direito que está em ascensão ou que sempre foi uma área interessante para quem está começando? Olha, Francisco, eu te digo que a área civil ela é muito boa. Ela é muito boa. Eu gosto de trabalhar na área civil. E vou te explicar por quê. Eu tenho um amigo que a mãe dele estava precisando de umas canetas para... fugiu o nome. Caneta de insulina. Né? E aí era juizado especial, ele fazendo vaquinha com amigos e tal, todo mundo se juntando e tal. E aí eu estava começando na área, eu disse, cara, me dá aqui essa ação, eu vou fazer para ti. Não, beleza e tal. Não cobrei nada dele. Né? Ganhamos, e ela recebe hoje todo dia. E aí você tem que ter o feeling também. Pensar no futuro. O que aconteceu? O irmão dela perdeu um filho. O filho de acidente de automóvel, ele tinha bebido e bateu o carro, infelizmente faleceu. Só que esse filho tinha um seguro de vida. E o seguro de vida não foi pago. E aí, como eu já tinha essa relação com ela, não, o advogado é bom, vai lá, fala com ele. Essa ação caiu para mim e semana passada a gente recebeu, né, a gente perdeu o primeiro grau, o juiz ele fundamentou com uma jurisprudência de um seguro de automóvel. Aí eu concordo com ele. O automóvel, você bebe e não pode dirigir.
E aí o seguro do automóvel está atrelado à condição do automóvel, não à condição de vida, a vida da pessoa. E o seguro não era do automóvel, o seguro era de vida, independentemente. Tem o risco de agravamento do agravamento do risco. Ok, mas é a vida dele. E aí eu peguei essa causa, a gente perdeu em primeira instância, foi para o tribunal reformou. E a seguradora aí reformou, me ligou, olha, a gente quer fazer um acordo para não recorrer para o STJ. O que você acha? Conversei com o cliente, uma coisa muito importante, agora abrindo um parênteses, o que eu sempre faço com meus clientes, na área civil, né? Olha, a gente tem esse caminho e tem esse caminho. Quem vai decidir é você. O que você faria, doutor? Eu ia por esse caminho. Só que se a gente for aqui, pode acontecer isso. Se a gente for aqui, pode acontecer isso. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sou o dono da caneta. O dono da caneta é o juiz e o desembargador. Então, isso eu deixo muito claro para eles. Eu não tomo nenhuma decisão que ele não participe da decisão, para que eu não seja cobrado disso. E aí, a seguradora me ligou, olha, a gente quer fazer o pagamento e tal, e o que você acha? Tá, deixa eu falar com o cliente. Liguei para o cliente, ele, nossa, faz o acordo, vamos receber amanhã. Isso não tem perigo de subir ao STJ e mudar o entendimento e a gente ficar sem nada na mão. E aí foi a coisa mais linda do mundo, que né? Um baita de um honorário sucumencial, assim, que... Interessante. Então, eu vejo com bons olhos a área civil, né? Essas ações, questão de... aquisição de lotes, as pessoas têm feito muita aquisição com contrato de gaveta, e aí depois a pessoa... Regulamentação de terrenos. Exatamente. Né? Também de loteamentos, né? As pessoas vão vendendo os terrenos, e as pessoas vão fazendo casas, tudo contrato de gaveta, e aí na hora que precisa... Na hora que falece alguém, os herdeiros não passam. Então, isso tem uma demanda também bem interessante. Já caiu algumas demandas para mim nesse sentido. Eu vejo com muito bons olhos. Uhum. Essa questão... Hoje, com o processo eletrônico, né, acho que 100% das comarcas de Santa Catarina, né, a gente utiliza aí o EPROC, e também com audiência virtual, que até então, até pandemia, a gente não tinha essa possibilidade, né? Não tinha na Justiça Federal, já ocorria alguma coisa e tal, mas aí com a pandemia a gente viu que é possível, e hoje a gente tem o juízo 100% virtual. Então, realmente, a área civil, de modo geral, passa a ser uma área interessante, e o que mudou um pouco, na minha opinião, né? Mudou um pouco a minha opinião, porque antes, quando me questionavam sobre uma área interessante para quem está começando, eu sempre fui do trabalhista, né? Por quê? Uma justiça especializada e com uma resposta mais rápida, né? Uma resposta mais célere e que tem muito acordo, né? Eu sempre brinco, olha, faz um teste, alguém protocola uma ação aqui numa vara única de determinada comarca e seu colega protocola no mesmo dia uma ação trabalhista. Né? A primeira audiência da ação civil vai ser daqui 6 meses. A da trabalhista... 6 meses? Depende da comarca, né? Vamos botar 6 meses. E a trabalhista, de repente, 40 dias já tem a primeira audiência e, de repente, lá tu já faz um acordo. Exato. Então, para quem está começando, sempre foi uma área interessante porque tu já começa a receber alguma coisa ali, né? Mas hoje, né, apesar de a gente sabe que o judiciário... né, a gente sabe que se aposentam 10 servidores e entram 5. Então está sempre na demanda, né? Sempre na demanda, mas melhorou bastante, né? Acho que melhorou bastante com o processo. Eu sou do tempo em que, né, cheguei a pegar a fase do processo físico, né, em que eu tinha um processo na comarca de Uruçanga, por exemplo, aí manifeste sobre a perícia folhas tal. Tinha que pagar alguém para fazer a cópia lá no cartório, ou pegar o carro e ir lá. Né? Hoje a gente tem todo esse acesso aí, né, via EPROC, isso é muito interessante. Angel, tu é favorável à prova da OAB? Ou se dependesse de ti, não, se formou bacharel, no outro dia já pode atuar como advogado? Olha, eu antes de fazer a prova eu era contra, né? Eu era contra porque me atingia, né? Mas eu acho que dá uma peneirada. Assim, ela não mede conhecimento. E uma coisa muito importante, né, Francisco, para quem está nos ouvindo, né, aquele que vai ganhar dinheiro como advogado, não necessariamente ele foi o melhor dentro da sala de aula e não necessariamente foi o cara que tirou a melhor nota na prova da ordem. Então, assim,
Eu nunca fui um aluno brilhante. Você sabe, eu corrigi minhas provas. Eu nunca fui um aluno brilhante, né? Dentro das minhas limitações, só que eu tenho alguma coisa assim que a minha área comercial muito desenvolvida que me faz fechar muitos negócios, né? E a questão da prova da ordem, ela dá uma peneirada, né? Não sei se talvez a gente teria que repensar uma forma diferente, né, de cobrança, mas ela dá uma peneirada nos profissionais, sabe? Para dar um pouquinho mais dificultada da pessoa estar habilitada, porque assim, queira ou não queira, o advogado, ele é responsável. E assim, e dependendo do profissional que você contrata, a coisa pode piorar e muito para a pessoa, né? Eu fui contratado por um caso. Um ex-colega de faculdade, né, me passou, olha, ele é contador, ele me passou, olha, eu tenho um cliente que está com um problema tributário, assim, assado. Eu não sou do tributário, né? Eu disse, não, beleza. Era bem início, cobri uma mixaria para fazer aquele trabalho para ele. Na esfera do judicial, o negócio não andou da maneira que eu queria. Só que, como eu tinha procuração, eu ia no município, verificava, né, as prescrições e eu comecei a ganhar as prescrições administrativamente. Ele tinha uma dívida enorme. E aí a gente começou todo ano eu ia lá no município e estou fazendo. Eu fiz o ano passado, fiz esse. A dívida dele já está quase totalmente extinta, sabe? Então, por isso que, assim, pode piorar muito ou pode melhorar muito. Então, por isso que o profissional do direito, o advogado, ele tem que saber aquilo que está fazendo, para poder prestar um melhor serviço para o cliente dele, para a sociedade, né? Eu concordo, Rangel, concordo e digo mais. Na realidade, a prova da ordem, o objetivo da prova da ordem realmente é fazer essa peneira, né, para tentar colocar no mercado o profissional o mais habilitado possível, né? Claro, não, eu até brinco às vezes com os meus alunos, não é porque tu passou na prova da OAB, né, que tu foi lá, fez a prova, viu teu nome na lista, passei, que veio uma luz, te colocou um conhecimento que até então você não tinha. Até porque você passou na prova hoje, semana que vem tu for fazer a mesma prova, de repente tu não consegue. Então, eu faço a seguinte analogia. Você pegar a credencial e dizer, sou advogado, assina essa procuração para mim, é praticamente, fazendo uma analogia aqui, quando você pega a tua habilitação como motorista. Ou Exato. Seja, tu tem que te sentir seguro, confiante, né? Claro, tu não pode garantir, até porque o direito não é uma ciência exata, tu não pode garantir sucesso, uma atividade, né, de meio e não de resultado, né? Exato. Então, quando tu pega a tua habilitação lá como motorista, fez autoescola, passei, fez a provinha, ok, tô habilitado. Tu já te sente seguro para pegar teu carro e sair numa serra do Rio do Rastro à noite com cerração e chuva? De repente, não. Passar na frente de um colégio cheio de crianças... tu se sente seguro a fazer uma ultrapassagem? De repente, não. Então, na medida que tu vai criando essa segurança, né, então você começa devagar... Vai buscando mais o conhecimento, vai fazer uma especialização, né? Volta para a universidade para fazer uma pós, um mestrado, Perfeito. Cursos. Hoje tem uma infinidade de cursos, né? Para criar uma segurança, né? Para criar uma bagagem para, de fato, né, começar a responder para aqueles processos e entregar um bom trabalho, fazer de tudo que for para o teu cliente, independente da área. Né? Então isso é importante, né, que tenham essa ideia de responsabilidade que realmente, né, o advogado tem que ter com os seus casos, independente da área de atuação. Né? Isso é muito importante. Muito bem, muito bem. Bom, ainda sobre essa questão da advocacia, até quando a gente conversou essa semana, né, eu te falei, Rangel, eu vou te questionar uma situação que é, claro, opinião, né, e que está pipocando essa semana, aí pipocou em relação a um projeto de lei, né, que traz aí a limitação, né, deixa eu até vou ver aqui, ó, seriam necessários 5 anos para atuar nos tribunais, né, e 10 anos para os tribunais superiores. Em resumo, né, esse projeto de lei diz assim, tu é jovem advogado,
só pode fazer uma sustentação oral no Tribunal Regional ou no TJ depois que tiver 5 anos de advocacia. E se quiser fazer uma sustentação oral, por exemplo, né, atuar num STJ só depois de 10 anos. Que tu me diz disso? Eu acho que eu já sei a tua resposta, mas... Eu que tenho processos que já subiram até inclusive para o STJ, é um absurdo, né, Francisco? Assim, tá certo que precisa... O próprio juízo de admissibilidade, ele já vai bloquear aquele profissional que não tem um conhecimento. Eu não sei se eles estão com medo, né, dos copia e cola, dos modelinhos prontos da internet, da própria inteligência artificial, que daí faz o tipo de o RESP ou o recurso extraordinário de uma forma que vai passar, que vai ser admitido, que vai ser levado aos tribunais superiores, e aí já estão pensando nisso aqui. Só que daí é o seguinte, né? Poxa, você paga todo ano a anuidade da OAB. A sua OAB vai ser um valor diminuto para atuar só em primeiro grau? Não, lógico que não vai. Tem toda uma estrutura que a gente banca, né? Claro. Então, é uma coisa assim meio, sabe? Não sei. Eu sinceramente, assim, eu não li o projeto de lei. Não sei quem foi que propôs. Eu até acabei, a gente lê em rede social, né? Mas acabei que eu não fui atrás porque essa semana está meio corrido, mas eu preciso me inteirar do real teor desse projeto de lei, mas logicamente que eu sou contra, né? Antes de eu entrar no tema principal do nosso podcast de hoje, ainda sobre essa questão da OAB, tu és a favor ou contra do porte de armas para advogado? Então, eu por ser CAC, né, eu acredito que, assim, se a pessoa tiver preparo psicológico, eu não vejo problema nenhum. É lógico que, assim, que a gente... É que, assim, Francisco, a gente vive hoje numa região que a gente é privilegiado. Apesar de que tem bolsões de pobreza, tem, lógico. Mas a gente vive numa região privilegiada, num estado privilegiado, né? Que os índices de violência são baixos, né? O pessoal mais instruído, as pessoas são mais instruídas. Mas eu acho que o profissional, principalmente aquele que lidar no direito penal, ele precisa de um respaldo nesse sentido, porque o Estado ele não vai ser onipresente e está garantida a segurança, principalmente da família, né? Claro. Aconteceu com uma colega em Criciúma, que ela atuava na área penal, e aí um dia ela recebeu uma ligação e olha, eu sei onde tu trabalha, eu sei onde é que tu mora e tal, não sei o quê, porque ela perdeu a ação, né, porque ela trabalhava muito dativo, e aí a pessoa ameaçou ela, e ela teve que sair um tempo da cidade e tal, e aí imagina, eu tenho uma filha de 6 anos, sim, claro, que é a coisa mais importante da minha vida, né? E se a pessoa tentar me pegar, é ali que consegue. Claro, então, é isso aí. Eu acho que o profissional tem que ser respaldado nesse caso. Muito bem, Rangel. E agora, conta pra gente, né, essa questão do teu concurso, né? A primeira pergunta que eu ia te fazer, tu já respondeste, né, no começo da nossa fala, em que você disse que já fez um outro concurso. Exato. Do INSS. Tá? E então, quantos concursos, né, você fez, você já praticamente respondeu, porque um do INSS e esse outro do TRT. E foram os que eu acabei fazendo e não tive sucesso. Tá, né? Enfim. Mas vamos lá, né? Em que momento tu te deu esse start de fazer o concurso do TRT, propriamente dito? Qual era a vaga ali? Era para... Técnico judiciário. Técnico judiciário. Exato. Do Tribunal Regional do Trabalho. Que, no caso, ele seria um servidor público federal, né? Exatamente. Federal. Seria o Estatuto do Servidor Público Federal, Lei né? 8696, né? 86, acho que é isso, enfim. ridículo. Mas, enfim, em que momento te deu esse start? Não, vou fazer esse concurso do TRT para técnico judiciário. Então, eu não era formado ainda em Direito, né? E aí o concurso ele tinha previsão de saída, né? Então a gente tem a previsão de 2 anos, mas renovável por mais 2. Geralmente os concursos são dessa forma. Sim. O meu lá do INSS, ele foi de 1 ano só. E ele não foi prorrogado. Não foi prorrogado.
A vigência foi 1 ano e deu. E assim, lá atrás, quando eu conheci a minha esposa, vi o nível de vida dela, né? E até buscando um pouquinho mais atrás, né? Quando eu fui conhecer os meus sogros, né? E os irmãos da minha esposa, que são médicos, e todo mundo, conversando assim numa mesa, o meu sogro perguntou aí o meu cunhado falou pro meu sogro, né? Ô pai, comprei um apartamento assim, assado e tal. Tá aí o teu, o que tu vai fazer? Eu vou dar no negócio. Não precisa, quanto é que a construtora vai te pagar? Tanto. Aí tem a filha mais nova, fulana, o apartamento é teu, quando o teu irmão sair de lá, e o dinheiro que a construtora for pagar, eu pago pra ti. Aí eu disse, o quê? A gente tá aqui jantando, tomando vinho e falando, né, nesses valores. Eu disse, cara, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E o errado era eu, né? E aí eu disse, não, peraí. Eles podem, se eles podem, eu posso também. Vamos lá. Por isso que eu falei, né? Se envolva, se relacione com alguém que te joga para cima, né? A família da minha esposa estava num patamar e eles estenderam a mão para mim e disseram, vem que nós vamos te levar para esse patamar também. E eu brinco com ela até hoje, né? Um beijo, Karina, te amo. Ela foi inteligente, ela investiu em mim, né? Foi me direcionando, faz assim, assado, para que eu chegasse no patamar que eu estou hoje. E aí, vendo que ela era servidora pública, um salário que na época, hoje com o PCS, um salário de um técnico judiciário na casa de R$8.000. Para a grande maioria das pessoas que vivem nesse país, é um salário excepcional. Exato. Só para você ter uma ideia, né? Eu estava vendo um estudo que em Santa Catarina, se você ganha acima de R$9.000, você está entre o 1% mais rico do estado. 1%. Para você ver como a gente vive num país pobre, né? Então, poxa, vou estudar. Doeu demais, porque eu não era acostumado a estudar. Quando eu era adolescente, né, criança, eu chegava da escola, largava a minha mochila e rua. Eu só voltava quando o sol tinha se posto. Aí eu ia tomar banho, ia fazer a tarefa. Essa era a minha realidade. Eu nunca fui de estudar, de sentar para estudar para uma prova, sabe? E aí esse momento doeu muito, porque eu trabalhava, na hora do almoço eu almoçava rapidinho, acabava estudando aquele momento ali, né, do 12h30 a 1h30, estudava e aí voltava a trabalhar. Chegava em casa, tomava banho, estudava até meia-noite. E final de semana, essa era a minha rotina. Sempre estudando. Eu fui construindo isso, né? Por isso que assim, o concurso do INSS, ele marcou muito para mim. Porque eu achava que eu ia passar. Eu tava preparado para passar. O nível de estudo que eu estava muito bom. Lógico que isso foi ganhando durante anos, né? Porque aquela pessoa que pensa assim, olha, eu vou lá fazer a prova e vamos ver o que dá. Não sai de casa. Fica em casa. Você vai passar, só vai passar vergonha, só vai passar trabalho, vai ficar com raiva. O estudo para concurso, ele precisa ser um estudo contínuo, ele precisa ser algo construído. O conhecimento, ele precisa ser construído. E aí eu fiz isso, eu comecei e aí saiu o edital do TRT-12. E até então não era formado ainda, né? Eu pensei, vou fazer para analista. Em que ano foi que você fez isso? 2017. 2017. Naquela época, Francisco, ganhar esses R$8.000 para mim era uma coisa extraordinária. Dinheiro que eu nunca tinha ganho na vida. Claro. Né? E aí, beleza, eu fiz o concurso e aí veio a pandemia. E aí foi suspenso o concurso. E eles não estavam chamando ninguém. Aí as contas do governo foram se acertando aos poucos, depois daquela tempestade lá de 2015, né? Elas foram se acertando. E aí começaram a chamar. Quando eles começaram a fazer a chamar, a minha esposa, eles vão te chamar. E ela brincava em casa, vão te mandar para São Miguel do Oeste, porque daí tu não vai. Porque tu não vai ficar longe da tua filha e de mim. E eu assim, porque tu fez um concurso não especificamente para vagas em Criciúma ou Tubarão. Não. Tribunal Regional do Trabalho do Estado de Santa Catarina. Exato. TRT-12. Eu podia ser chamado para qualquer lugar do estado. E aí, beleza. E eles foram chamando. E meu nome começou a chegar perto. E aí eu tava naquela, vou ou não vou. Aí até que me chamaram
para fazer a perícia médica. Eu disse, vou ser chamado. Vou ser chamado, e aí começou a apertar. Porque até então, eu já estava com um nível de ganho financeiro muito acima do salário de um técnico. Né? Só que tu começa a pensar, uma decisão para a vida. E aí eu cheguei em casa e falei para minha esposa, olha, isso foi depois de nomeado, né? Aí, até então estava numa condição tranquila. Até que eu recebi um e-mail do TRT, olha, vocês vão ser chamados, uma lista, né, de pessoas, vocês vão ser chamados, daqui a 15 dias, já vão preparando a documentação que vai sair no Diário Oficial de tal dia. Nesse momento, assim, sabe aquele frio na barriga? Aquele frio na barriga, mas aquele sentimento, eu consegui. Eu queria ser nomeado. Isso fez parte da minha vida e foi meu sonho por muito tempo ser servidor público. Ter estabilidade, não dar satisfação para ninguém. Porque assim, hoje eu na condição de advogado, a minha filha está de férias, 15 dias. Ela está comigo, está em casa comigo. A gente sai para almoçar, eu tenho a liberdade, né, eu faço aula de tênis 2 vezes por semana, terças e quintas à tarde, 3:30 da tarde. Então amanhã eu vou fazer aula de tênis, eu vou levar ela comigo. Ela vai lá no clube, a gente brinca um pouco. Uhum. Toda quarta e sexta de manhã eu levo ela para natação. É o dia que eu não trabalho de manhã. Eu marco a minha agenda nas quartas e sexta-feiras, sempre no período da tarde. Então, e aí eu pensei assim, eu sendo servidor, eu vou ter essa liberdade, porque o expediente é do 12:00 às 7, né, do TRT-12. Então eu vou ter essa liberdade também, não vou ter que estar pedindo para sair, para fazer alguma volta, e o chefe, tercionarista, vai, né, como já aconteceu comigo diversas vezes. Uhum. E aí beleza. Aí até que chegou o dia em que eu fui nomeado. Que deixa eu até ter aqui, tá aqui no teu Instagram, né? Dia 9 de maio de 2023? 9 de maio, exatamente. Eu tinha até dia 9 de junho para desistir, né? Foi dia 9 de maio. Foi nomeado para o cargo de técnico judiciário na área administrativa. Exatamente. Classe A, padrão 1, no quadro permanente de pessoal da Secretaria deste Tribunal. Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, TRT-12. E, Francisco, eu vou te falar. O que acontece? A minha esposa trabalhando em Criciúma, Criciúma tem uma dificuldade, porque todo mundo quer ir trabalhar em Florianópolis. Principalmente quem mora fora. O pessoal do Nordeste que faz concurso aqui, de Minas, tem muita gente de Minas, de São Paulo. O pessoal quer morar em Florianópolis com facilidade de voo e ir para casa. Tal, né? Claro. E aqui a gente sabe que é muito caro comprar daqui. E aí tem essa dificuldade, né, das pessoas pararem aqui. Porque a pessoa, na primeira nomeação, até vai. Mas a primeira oportunidade de remoção, ela... E essa tua nomeação aqui, de 9 de maio de 2023, aqui tu já sabias para onde tu iria? Sim. Eu fui chamado. O que eles fizeram? Eles têm meus dados lá, porque eu sou casado com uma servidora. Eles olharam, poxa. Eles me pediram, alguns dias antes, um currículo. O que eu tinha feito nos últimos anos para poder encaixar. Né? Para poder encaixar a pessoa na vaga que melhor se encaixasse no perfil de cada servidor. E aí eles olharam, peraí, ele é casado com uma servidora, ele mora em Criciúma, esse cara não vai sair de Criciúma, né? Foi nomeado justamente para Criciúma. E aí é o seguinte, tudo favorecendo para tu ficar no TRT. Exatamente. Aí eu sentei com a minha esposa, né? A gente ficou feliz, aquela coisa, né? Porque era o que eu queria muito isso, né? E aí eu disse para ela, e agora? Daí ela, olha, a decisão é tua. Aí eu pensei em algumas saídas. Primeiro, chamar um advogado amigo, passar todos os processos. Que tu não ia poder mais advogar, né? Não, eu tinha que suspender, né? E assumir. E aí, lógico, assim, quando eu faço as ações de medicamentos, eu faço um contrato com a pessoa, verbal, e que me coloca à disposição até o final do processo. O que é até o final do processo? Pode sair a sentença, transitou julgado, eu fui pago. A pessoa está usando a medicação, eu continuo assistindo ela.
Por quê? Às vezes o Estado não entrega a medicação e precisa entrar com cumprimento de sentença, bloqueia valores na conta do Estado, faz a compra da medicação e entrega para o paciente. Só que o paciente, às vezes, a maioria não tem instrução para ir atrás dessa medicação. Claro. E eu faço isso. Por isso que eu digo, acho que não tem profissional que faça o que eu faço. E aí, como eu tenho esse compromisso com eles, eu preciso botar um profissional que vai conseguir entregar isso também. E aí eu continuar, né, trabalhando com ele até que eu me termine definitivamente e passe esse trabalho para eles. A minha esposa perguntou, tá, mas qual é a tua dúvida? É referente ao que tu vai receber? Tu não está ganhando muito mais hoje na advocacia do que no TRT? Eu tô. Tá, então isso aí está superado. Eu disse, mas amanhã toda semana entra processo, cara. O que tu tá pensando? Aí comecei a botar... aí tem o tema 6 do STF. O tema 6 do STF diz o quê? Foi levado até o STF essa condição de fornecer medicação de alto custo para as pessoas. Olha só, tema 6. Já tem mais de 1.000 julgados. E isso aí tá pendente ainda lá. E ele tinha sido colocado em pauta uma semana depois que eu fui nomeado. Aí que eu pensei, bom, se aparece uma tese que não vai ser, que não é obrigatório o Estado fornecer a medicação, eu assumo o TRT. Que eu tenho essa saída. Se por acaso continuar assim, beleza, eu fico aqui na advocacia e toco o barco. Aí foi o julgamento do Collor, né, lá no STF. Atrasou de novo. E aí jogaram para frente e não tem previsão de julgamento desse tema. Aí eu olhei para minha esposa, e agora? Tá tudo, né, tudo conspirando para eu ir pro TRT. Aí ela, tá, beleza, então vamos lá. O que mais que tu quer saber? Como é o trabalho? Tu sabe. Tu frequenta lá direto. Tu conhece todo mundo lá dentro. Trabalhar com juiz, tu conhece todos os juízes trabalhistas de Criciúma. Qual é a tua dúvida? Eu disse, não, eu tenho medo do futuro. Todos nós temos medo do futuro, né? Sim. Então, e aí eu assumindo o TRT, em tese estaria garantido. Só que eu tinha 2 certezas nessa minha decisão se eu assumisse o TRT. 2 certezas. Primeiro, nunca vou ficar pobre. Segunda, eu nunca vou ser rico. São 2 certezas quando você assume um cargo público. Tu nunca vai passar necessidade, mas também vai se limitar aquilo ali sempre, né? Exatamente. Aí, bom, precisa tomar uma decisão. E não foi fácil. Foram 15 dias, Francisco, assim, de intenso pensamento. E tu chegou a trabalhar efetivamente? Não, eu não assumi. Eu não assumi. Essa aqui é um ofício de nomeação, no caso, né? Nomeação, e logo depois o seguinte foi a minha desistência. Isso, tu postasse aqui, tá? O pessoal te parabenizando pela nomeação e depois, no dia 22 de maio, né, 11 dias depois, você... termo de desistência formal de nomeação. Exatamente. Assim, as pessoas que iam trabalhar comigo, eu fui nomeado na 2ª vara do trabalho. E eu conheço todo mundo lá, né? Sim, até sim. por causa da minha esposa e tal. E ela trabalha na 1ª vara. Eles não botaram nós juntos, até porque é meio ruim, né? E aí eu falei para eles assim, gente, eu não vou deixar vocês na mão. Eu não vou deixar para o último dia desistir. Porque eu sei que vocês precisam de servidores. Claro. Né? E até, inclusive, encontrei Tu tinha 30 dias para fazer esse... 30 dias para assumir ou não, né? E aí eu encontrei um oficial de justiça na rua e ele falou assim, cara, não acredito que tu vai largar. Eu não acredito que tu vai... Não, é realmente fora da curva, né? Mas... Ele, assim, são 2 pontos, né, que ele falou. Primeiro, o TRT vai perder um servidor exemplar. Porque tu tem conhecimento, tu é formado em direito, tu já está advogando, e aí, sabe, a tua esposa trabalha lá, vocês vão, né, discutir processos, o negócio vai andar, e segundo, a estabilidade. Os meus pais, Francisco, os 2 são servidores. Tu tinha um exemplo em casa já. Exato. E aí, quando eu falei... Literalmente, tua esposa e teus pais, né? Quando eu falei, pai, eu não vou assumir. Pai, tu tá ficando louco. Essas foram as palavras. Tu tá ficando louco, tu vai abrir mão de uma coisa que tu te esforçou tanto. Assim, pai, mas hoje não faz mais sentido. Não faz mais sentido. Principalmente financeiramente. Assim, hoje eu tô realizado em vários aspectos, né? Financeiramente, a minha liberdade, né? Eu acordo a hora que eu quero,
Faz o teu horário, né? Exato. Vou jogar meu tênis, alguém me liga, olha, vamos tomar um café. Não preciso dar satisfação para ninguém, a minha filha fica doente, fica em casa com o pai, não tem problema. Essas ações de medicamento, as pessoas têm uma gratidão muito grande, né, pelo que eu faço, porque antes de eu fazer isso, as pessoas morriam literalmente na fila esperando a medicação, que às vezes pode ser que não cure, muitas vezes curam, e as que não curam vão dar uma qualidade de vida muito grande para esses pacientes, sabe? A qualidade de vida no final da vida, né? Eu até semana passada estava conversando com uma paciente, ela disse para mim, e aí eu faço um trabalho também social, porque, olha, você me procurou, você é aposentado? Não sou aposentado. Mas por que você não é aposentado? Deixa eu dar uma olhadinha na tua situação, que eu vou prover isso para você também. E essa mulher falou para mim, não, mas eu estou no final da vida, né? Eu estou morrendo, mas eu também estou. Eu não sei o dia de amanhã, eu não sei se eu vou subir, a gente vai terminar o atendimento aqui, vai me dar um infarto, vou morrer. Isso. A gente tem que ter consciência dessa finitude. E aí é o seguinte, né? Eu vou ficar preso a outra situação, né, que me fez também tomar a decisão de continuar na advocacia. A minha esposa falou assim, tu vai ser técnico o resto da vida? Porque tu é um cara ambicioso. Era uma pergunta que eu ia te fazer. Tu gosta de coisa boa, né? Agora em novembro, a gente está indo para Disney, vamos ficar 15 dias, né? Eu quero levar a minha filha. Tu vai ser técnico o resto da vida? Tu não tem vontade... É que a gente tem um carro só, né? E eu disse, eu tô com vontade de comprar um brinquedinho no final de semana. Um carro, um esportivo, para deixar no fundo da garagem. Final de semana eu vou dar uma voltinha, eu vou utilizar aquele carro. Tu vai conseguir como servidor? Aí eu vou ter que voltar a estudar para concurso. Isso já está descartado? Ou tu pensa em voltar a estudar para um outro cargo? Magistratura, Ministério Público? Não. Eu tenho um amigo também, o doutor Diogo André, desculpa. Ele é do Ministério Público, da vara criminal, da Promotoria Criminal em Sara. E a gente conversa, né? Ele mora no mesmo prédio do que eu. E ele me fala, eu penso em voltar para a advocacia, porque dentro do Ministério Público eu estou muito limitado. Eu não tenho a liberdade que tu tens de empreender, de conseguir algo mais. Não, eu sei que todo mês eu vou receber aquilo e, não só financeiramente, mas também preso em cumprimento de horários, porque existem diversas audiências durante o dia e ele é preso naquela situação. Eu não tenho esse problema, né? E aí eu disse para minha esposa assim, olha, eu não vou ficar o resto da minha vida como técnico, né? Vou tentar magistratura. É muito difícil, né? Sabe, Francisco? É muito difícil passar para juiz. Quando você faz um concurso para magistratura, para tabelionato, para Ministério Público, você está concorrendo somente com você, né? O limitador é você. Não existe concorrentes, porque o nível de conhecimento tem que ser muito alto, exige muito do candidato. E aí eu disse, vou voltar a estudar, estou com 42 anos, minha filha está com 7, vou fazer 7 no final do ano, eu vou querer abrir mão dessa minha condição? Né? Então eu pensei bem, eu disse, não, a decisão está tomada. E no dia que eu fui fazer a minha desistência, né, baixei aquele documento que está no meu Instagram, imprimi e comecei a preencher. Aí tocou meu telefone. Olhei, o código de área é 82, 86. Assim, meu Deus, que é isso? Às vezes o Ministério da Saúde me liga de Brasília para saber 61. Como é que é. 61, 62. Atendi, aí uma moça, é o Dr. Rangel? Sim. Aqui é fulaninha, eu tô falando aqui, eu não sei se era Paraíba, alguma coisa assim, no estado lá do Nordeste. E eu tô muito nervosa. A gente tem um grupo de aprovados do TRT aqui do Nordeste. Eu sou a próxima da lista. Eu sou a próxima da lista. E a gente sabe que, né, você não tomou posse ainda. E aí todo mundo com medo de ligar da tua reação. Né, e eu sou muito ansiosa e eu tô te ligando para saber qual vai ser. Você vai assumir ou não? Daí eu assim, tu é a próxima da lista? Assim, sou. Bem-vinda. Então, vai fazer o teu exame médico
porque nesse momento eu tô assinando a minha desistência. Caraca. Ela caiu no choro. Você Isso assim, ó, imagina. eu fico emocionado também, porque eu já passei por isso. Essa ânsia de tu querer o melhor para tua família sabe? E ela me agradeceu muito. Que e assim, legal. a gente vai se conhecer, eu vou aí e tal. Não, Com olha, certeza. na hora que tu estiver trabalhando em Criciúma, vem me conhecer, porque eu vou te dar todo o apoio aí. Impressionante, cara. Impressionante. Tu estar ali assinando e a moça te ligar, né? Como é que pode... o universo conspira, né? Quando tem que ser, serve até o exemplo de que ocorreu com ela, né? Tipo, ela de repente já tinha até perdido a esperança de que seria chamada. Exatamente. Poderia ser chamada mesmo que você assumisse? Sim, poderia, mas poderia ser que não, né? Então, como é interessante isso, né? Eu confesso que no primeiro momento eu pensava assim, não, o Rangel de repente aceitou, né, desistiu do TRT porque está conseguindo financeiramente um valor melhor dentro da advocacia, mas te ouvindo agora com mais calma, Rangel, dá a entender que não é só pelo dinheiro. Não é, até porque a gente sabe que a advocacia tem altos e baixos, né? Esse mês tu ganhou X, mês que vem é Y. No TRT era sempre Z, né? Que tu consegue te organizar financeiramente, né? Exato. Mas te ouvindo aqui, a gente percebe que não é pelo dinheiro, né? Claro que a gente não pode ser hipócrita aqui de forma alguma e dizer que a gente precisa, né? A gente vive uma sociedade, né, em que, né, o dinheiro faz parte, né? É necessário. Mas realmente essa tua entrega, né, essa tua entrega com os teus clientes, independente se é para buscar um medicamento lá de R$1.000 ou de R$1 milhão, a tua entrega é a mesma. Exato. Né? Essa ideia de entregar o melhor produto, né? Eu senti, né, quando você disse que fica satisfeito a ver um resultado positivo, né? Eu vivencio isso muito lá no NPJ, porque lá a gente atende gratuitamente mesmo, né? Tu sabe, tu esteve lá, né? Eu falei assim, tu não recebe para estar lá? Não, eu recebo um salário da universidade, né? Que está no contexto das tuas aulas. Tá no contexto das minhas aulas, né? E que enfim, então, mas a melhor... o melhor pagamento, a melhor remuneração é tu ver nos olhos das pessoas, né, o resultado daquilo, né? Saber que aquela mãe que chegou lá e que, né, o pai não estava nem aí, não ajudava com nada de alimentos, ou aquele pai que estava... Eu atendi um caso lá de um avô que estava pagando alimentos para uma neta, né? E aí essa neta já estava com 24 anos de idade morando fora do país, né? A gente foi nas redes sociais, encontrou ela morando fora, fotos, vivendo bem do melhor, e o avô ganhando um salário mínimo, ainda pagando R$350 por mês, mal dá para comprar os medicamentos. Então, assim, aí a gente tentou liminar e geralmente não dá certo para exonerar, mas a gente foi atrás e... Isso frustra. Né, e aí, quando a gente conseguiu realmente uma resposta, que a gente conversou para essa pessoa, disse, olha, o senhor pode ficar tranquilo que vai ser cessado os alimentos, que a gente sabe que ela não precisa mais, né? Ele se baixou a chorar, sabe? Porque a gente sabe, realmente, aquilo estava fazendo falta para ele e ela não estava precisando. Sim. Então, quer dizer, essa entrega acho que é importante, né? A gente não pode fazer pelo dinheiro, e sim para entregar, de fato, a justiça, né? Para alguém, para entregar o direito de alguém, né? Isso eu acho que é o que vale, né? E assim, é o propósito de vida, né, Francisco? É um propósito de vida. Não é, eu estou fazendo isso porque eu estou sendo bem remunerado. É um propósito de ajudar as pessoas também, se colocar no lugar delas. Isso é muito importante. E assim, claro que isso, a nossa conversa aqui é para deixar bem claro que, claro, evidentemente... você buscar uma carreira, se ninguém mais for fazer concurso, como é que vai ser, né? A demanda é grande, a gente precisa desses trabalhadores, né? Em todas as áreas, municipal, estadual, federal, a gente precisa, né? Agora está tendo aí um concurso da Polícia Militar, a gente precisa desses profissionais, evidentemente. Mas o mundo não se limita a isso. A advocacia, apesar de tem bastante advogado, tem, com certeza tem, mas tem sim área para todos, tem trabalho para todos e é possível você viver da advocacia, né? E claro, evidentemente que tu tem que ter essa ideia de
trabalhar, mas não só pelo dinheiro. Trabalhar pela entrega, trabalhar pelo resultado, né, pela tua função social que estás aqui dentro, né? Então, eu acho que é muito importante, eu até fico tranquilo quanto a isso, porque, mas o Rangel, né, porque realmente, assim, tu é a única pessoa que eu conheço, não és a única que deve ter feito isso, né? Mas que eu conheço, sim. Tanto é que quando eu vi, eu te liguei na época, né? Tu vai ter que falar isso para mim lá na sala de aula, né? Porque 90% dos alunos estão ali buscando um concurso, alguma coisa. Então você acaba sendo fora da estatística, mas assim, de uma extrema coragem fazer isso, né? Uma extrema resiliência na advocacia, né, que é uma classe que, né, a gente, apesar dos esforços da OAB, é uma classe que ainda sofre, é piada de sogra, de português, de advogado, né? Então realmente é uma classe necessária, mas que ainda, apesar de todos os esforços, ainda, né, tem alguns ajustes a serem feitos, né? Então, assim... Mas assim, Francisco, eu sabe que eu já tive na Justiça Estadual, né, na Justiça Federal, e eu sempre fui muito bem tratado. Eu não sei se é porque, assim, outra coisa muito importante, né, que o profissional, seja ele da advocacia, né, do direito, ou de qualquer outra área, ele tem que estar ciente que cada pessoa tem seu momento. Eu me formei em Direito com 40 anos de idade. A minha OAB é 62 cavaquinhos. Para quem é do direito, sabe que as OAB 60 mil para frente são as mais recentes, né? Só que o cliente não sabe disso. O cliente não vê as minhas inseguranças, o que eu estou pensando. Então, dá a impressão que eu sou um advogado há muitos anos, que eu tenho um conhecimento muito vasto, só que às vezes essa não é a realidade. E dentro dos tribunais, né, eu já falei com o desembargador. Eu fui num evento que a SOS Cardio, que é o hospital de especialista em cardiologia em Florianópolis, fez sobre a judicialização. E aí eu encontrei desembargadores, juízes, e aquele evento ele foi também patrocinado pela Unimed, muito para... Eles bateram muito na questão da judicialização. Por que é a judicialização e tal e tal. E até então nenhum advogado falou. Eu fui o único a levantar e... conversando, uma boa, assim, fiz algumas perguntas, inclusive para o ministro Salomão, do STJ, que estava no evento também, e a gente estava no mesmo andar, né, hospedado no mesmo andar, e a gente conversou bastante, e sempre fui muito bem tratado. Né, pela questão do advogado, a gente vê às vezes, eu vejo algumas vezes, né, somente nas redes sociais, né, notas de desagravo por coisas que aconteceram com advogados de outros estados e tal, e eu não vejo isso aqui, sabe? Eu vejo um respeito muito grande pelo profissional da advocacia aqui nos tribunais em Santa Catarina, né? Eu não sei se isso se espalha para outros lugares do país, mas aqui em Santa Catarina é muito tranquilo isso, né? Não, perfeito, Rangel. Eu acho que a nossa conversa aqui com certeza, né, vai inspirar muitas pessoas para os dois lados. Então, realmente, eu vou ser resiliente na advocacia, eu tenho condições, eu vou atrás e eu vou ter sucesso. E aquele que, de repente, né, quer seguir na área de concurso, também serviu aqui a nossa fala, porque ele pode se inspirar nessa moça que estava lá na expectativa, nunca que ela imaginaria... Como eu já fiquei. Nunca que ela imaginaria que alguém ia desistir, né? Não é algo simples, é um concurso muito concorrido, né? E por mais que não fosse muito concorrido, pega às vezes um concurso de um município pequeno, de uma vaga lá de nível médio, às vezes, né? Não desmerecendo, evidentemente, tem uma concorrência gigantesca, né? Então, assim, eu acho que de grande valia esse nosso primeiro episódio, né, de podcast, que vai ficar registrado aqui, e claro, já novamente, né, chamando os que nos assistem, coloca lá o sininho, né, que quando a gente também coloca lá no Instagram, né,
trajetórias inspiradoras, que a gente vai estar sempre postando alguns cortes, alguns insights aí do nosso podcast. E aí, para a gente findar, Rangel, a gente sabe que às vezes na correria do dia a dia, né, enfim, né, da nossa atividade, às vezes a gente acaba passando despercebido algumas coisas. E a gente às vezes esquece de agradecer algumas pessoas, esquece de dizer um muito obrigado, né? Então, assim, aproveitando esse momento, assim, para quem que de repente tu gostaria de dizer um muito obrigado que você não disse anteriormente, ou renovar um agradecimento àqueles que te ajudaram, de certa forma, a você chegar a esse momento, né, como um advogado que, apesar de ser início de carreira, mas já está despontando numa área, né, em que é muito relevante, né? Não sob o ponto de vista financeiro, mas principalmente sobre a questão social, né, que mexe com a saúde das pessoas, né, e toda essa tua trajetória, esse teu concurso que você foi aprovado, depois acabou renunciando, desistindo, né? Então, assim, se tu quiser aproveitar esse momento, fazer algum agradecimento aí, fique à vontade. Então, Francisco, primeiramente eu acho que meus pais, né, eles não tinham muita instrução, mas me ajudaram a formar o meu caráter, né? Saber o que é certo e o que é errado, ser um homem reto, um homem de bem. Eu acho que isso foi fundamental, né? A minha família, a Olivia, minha filha, que com 6 anos está me ensinando a ser uma pessoa mais centrada, né? Porque e sabe que os nossos filhos eles nos olham como super-heróis. Sim. Eu cuido muito quando estou com ela, né? Às vezes a gente está dirigindo, toma uma fechada, alguém faz uma coisa errada, de não xingar a pessoa, né? De passar bons exemplos para ela, né? Estudar, ler junto com ela. Eu acho que isso vai ser algo para ela assim que ela me olha assim, eu vejo que os olhos dela brilham. E então ela me ajuda muito a crescer como profissional, como pessoa, como pai, né? Que eu fui pai já um pouco tarde, com 35 anos, mas eu já estava maduro o suficiente para caminhar junto com ela nesse aprendizado. A minha esposa que me jogou para outro patamar, né? Eu acho que antes de conhecer ela, eu não tinha a visão que eu tenho hoje, né? Aliás, né? Ela me tirou muita coisa daquela empáfia. Eu era conhecido como uma pessoa que não era humilde, né? É que assim, não é que não tinha humildade, mas eu sempre as pessoas falavam que eu andava com o nariz em pé, sabe, com o peito empolado, não olhava para o lado, e até isso dentro da Unisul também o pessoal comentava, né? E essa humildade eu acabei, né, adquirindo com ela. Eu também ajudei ela a crescer. Isso a minha sogra fala, né? A minha filha tinha esses defeitos, hoje não tem mais. É porque a gente acaba convivendo com outra pessoa e sabendo se controlar, sabendo saber o espaço da outra pessoa e crescer junto com ela. Eu acho que isso é fundamental, né? Dentro no meio acadêmico, né? Os professores da Unisul, né? Que não é porque eu me formei lá, mas o corpo docente lá é de uma, vamos dizer assim, de uma qualidade ímpar, porque não é simplesmente passar a matéria do direito, né, a teoria, mas te levar para a prática. Isso é importantíssimo, porque, fazendo um parênteses, né, eu peguei um caso em que um aluno captou o cliente e veio falar comigo: olha, vamos fazer o negócio, tá? Não vamos? Eu olhei, vamos dizer assim, um conjunto probatório e disse: olha, a gente vai fazer isso. Não, a gente vai para o penal para fazer coisa julgada lá. Disse: meu caro, o delegado não vai fazer isso. O delegado não vai atrás, é coisa cível. Não, porque... Beleza, então vamos ver se a tua teoria está certa. Você não está na frente do delegado, eu não vou atrás de coisa cível, né? Não, mas tem um crime. Eu sei que tem um crime. Mas eu estou atrás de gente que está traficando droga, que está matando. Eu não vou atrás disso. Não vou mesmo. Então, essa vivência também tem que ser passada dentro da sala de aula.
E o corpo docente da Unisul conseguiu me passar essa segurança também para poder advogar, para receber a carteirinha e, não, sou advogado. Nossa, mas há quanto tempo você advoga? Porque você tem 40 anos, né? Então, eles não precisam saber disso, que eu advogo há pouco tempo. Mas que eu já tenho um pensamento jurídico e a vida me fez também ter essa experiência. Então, o agradecimento para o corpo docente, né, em que você faz parte também, né, Francisco? E se eu for falar o nome de todos os professores, eu posso esquecer algum, então, né? E acho que seria isso, seriam essas pessoas aí que me ajudaram nessa caminhada aí a me tornar um profissional que eu acredito que hoje de sucesso. Não, perfeito. Mais uma vez, então, já eu te agradeço aqui né, por ter aceito o convite, né, de ter vindo hoje aqui para a gente fazer esse podcast inaugural, né, e convido, né, você para também seguir, né, o nosso podcast aí. Outros profissionais vão sentar aqui para a gente conversar de todas as áreas. Perfeito. Né, e espero que a conversa seja proveitosa como foi a nossa, né. Agradeço aí aos que nos assistem também. Para ajudar no engajamento do YouTube, dar o like e comentar. Comentário. Isso, faltou falar do comentário, né? O comentário também é importante. Quem comentar, né, nesse podcast, eu vou estar respondendo, se perguntar alguma coisa. Perfeito, tá aí, interessante. E né, agradecer aí quem nos assistiu, aí, que você que está assistindo aí o nosso podcast inaugural, o primeiro de muitos, né? O primeiro de muitos, e aí mais uma vez fazendo aqui aos bacharéis, aos acadêmicos aí que estão assistindo esse podcast. Curte lá também, siga lá, né, no Instagram, @desafioOAB360. Né? Tá aqui, Dr. Rangel já deu a dica para a gente que tentar fazer a OAB trabalhista, de fato, é uma das fáceis, nada né, Rangel? Não. Mas é uma das que tem maior possibilidade de você ter sucesso e aprovação na desafiadora, né, prova da OAB segunda fase. Então agradeço aí que você tenha assistido esse podcast até o final, que a gente costuma dizer que teve iniciativa e terminativa, né? Porque começou a assistir e também está terminando aqui de assistir esse podcast. Mais uma vez agradecer aí o André, né, que está aí na operação, também aí o Serjão e o Sérgio Júnior, toda a equipe aqui da Focus, né, por estarem aí operando o nosso podcast aí. Valeu, um abraço!